Meus irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos no mês da família. Nós, batistas, no mês de maio, nós celebramos a família, nós comemoramos, nós apresentamos o mês da família. E é um mês onde a gente se dedica ao tema. A gente fala desse tema o tempo inteiro. Esse tema é muito importante, meus irmãos. Nós aqui já fizemos um apanhado daquilo que a gente trata por família. Na primeira quarta-feira, nós falamos aqui sobre a confusão que se criou com esse tema família, onde tudo se tornou família. O pastor Ricardo, na outra quarta, ele veio e trouxe uma mensagem onde ele disse, mais ou menos bem resumido, um arquétipo de família. Ele foi lá em Gênesis e mostrou um arquétipo, o tipo primordial, a maneira como Deus pensou a família. E hoje, meus irmãos, nós vamos continuar com o tema do mês da família. Nós vamos continuar falando desse importante tema. Agora, olha só, quem nunca escutou isso aqui, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu não vou falar, tem duas coisas que eu não falo que minha mãe fez. Minha mãe nem me bateu e nem falou isso para mim, porque diz ela que isso nunca aconteceu. Não sei se é de vocês também. Nunca bati na sua bunda. Eu não sei quem era a pessoa com o chinelo. Mas enfim, essa é uma fala muito esquisita. E quem nunca escutou isso? Só que as atitudes são muito mais potentes do que as palavras. Dizer isso não faz sentido. Imagina uma pessoa saudável falando, não fume porque isso vai te fazer mal. Uai, eu estou olhando você bem. Agora, se o cara está com efizema pulmonar, e ele diz, não fume, isso faz mal. Você bate o olho ali e você percebe o problema. Então não adianta dizer que algo está errado ou dizer que algo está certo, se aquilo que você faz aponta para o exato oposto do que você está dizendo. Olha só, eu peguei duas citações. Olha essa primeira citação, de Cômodo. Esse aqui é o nome do cara, tá, gente? Não posso fazer nada, o meu é Cisso, não posso... A transmissão de comportamento pode ser entendida genericamente como o conjunto das diferentes formas pelas quais os indivíduos aprendem uns com os outros membros de seu grupo social, com os quais convivem, os padrões de comportamento que estes apresentam. E olha só, Oliven diz que imitar, copiar e simular são práticas que envolvem noções de fascínio e perigo. Copiar o outro é incorporar o seu caráter, sendo, portanto, um ato de conhecimento e poder que nos inventa em nossa existência social. Entretanto, a cópia também coloca em suspenso normas e valores que organizam a experiência, e sua potência crítica suscita uma miríade de reações acusatórias e de pânico moral. Imitar. Aquilo que você faz, não sou coach, mas aquilo que você faz, diz muito mais do que aquilo que você fala. Posso dar um exemplo muito bom. Eu, aqui, falando. Se ali no pátio eu estiver completamente diferente, isso aqui que eu estou fazendo não tem sequer credibilidade. Tudo que a gente vai fazer aqui no púlpito emana de um texto. Portanto, nós vamos ler Filipenses, um texto muito esquisito, tá, irmãos? Porque nós vamos ler Filipenses no capítulo 3, do verso 17 até o verso 21, mas a gente também vai precisar ler o verso 1 do capítulo 4, porque dividiram assim este parágrafo. A última frase do parágrafo é o primeiro verso do capítulo 4. Então vamos ler, aqui eu só botei até o 21, tá bom?
mas nós vamos ler até o 4:1. Filipenses capítulo 3, a partir do 17, nós vamos até o capítulo 4, verso 1. Aqui é Paulo encerrando a sua carta à igreja de Filipos e dando uma série de esclarecimentos, dizendo inclusive que ele troca tudo que ele conhece para estar com Cristo e tudo mais. Aí no final deste bloco, ele diz assim, no verso 12: não que eu já não tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E, se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E vem nosso texto. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firme no Senhor, ó amado. Paulo várias vezes tratou do tema família. E várias vezes tratou do tema exemplo. Paulo dizia para que os irmãos que recebiam as cartas imitassem-o, fizessem as coisas como Paulo. Paulo várias vezes tratou esse tema. Seja um exemplo como eu sou exemplo. Me imitem porque eu imito. Faça como eu faço, não simplesmente o que eu digo. E hoje, nós vamos centralizar mais ainda as coisas que nós já falamos aqui nas quartas-feiras. E nós vamos falar de como nós devemos ser seguidos pelos nossos exemplos dentro de casa. Porque quando a gente fala de ser imitado, os primeiros que nos imitam são os da nossa família, os que estão dentro do nosso lar. Pode ser o que dorme com você na sua cama, ou pode ser aquele que dorme na cama ao lado, depois da parede. Ser imitado, queira ou não queira, é o que você vai ser durante a sua vida. Então nós vamos falar hoje para cristãos maduros, que vocês serão imitados. Cuidem-se. Cuidem-se. O primeiro ponto que a gente vai tratar é ser em casa o exemplo dos apóstolos, e em família seguir unidos nesse exemplo. Paulo deixa isso muito claro no primeiro, quando a gente começa esse verso, lá no 17. Paulo fala para que a gente continue unido. E quando a gente fala de família, a gente está tratando disso mesmo. Nós estamos falando de um tipo de união que tem dentro de casa. Eu estou dizendo que eu, como homem lá em casa, eu posso ser tranquilamente imitado. Porque se a minha esposa ou as minhas filhas me imitarem, elas estarão imitando Cristo.
Eu sou uma referência para a minha família. Queira eu ou não queira eu estou lá dentro. E por estar lá, eu sou imitado em algo. Não há casal que não pegue um jeito do outro. Não há pai que não passe seus trejeitos para os filhos. Por isso, nós temos que ficar alertas naquilo que nós estamos transmitindo de forma mimética, do mímico. O que nós estamos transmitindo de verdade quando nós somos imitados em nossos lares? O que é que nós estamos deixando de recado nas nossas conversas, nos nossos dia a dia? O que é que nós estamos falando? Do que nós estamos tratando? Nós precisamos seguir unidos, mas unidos a Cristo. E uma família que segue unida, ela segue unida no propósito de seguir a Cristo. E quem é o exemplo de Cristo no seu lar? Se não for você, quem é? Quem é aquele que é o representante maior de Jesus Cristo de Nazaré lá na sua casa? Porque Paulo está dizendo que nós devemos seguir unidos no exemplo dele. E não só isso. O verso 17 fala que nós devemos observar aqueles que fazem como Paulo. Acompanhe comigo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que eu lhes apresentei, que lhes apresentamos. Paulo está dizendo, me imitem. Mas se eu estiver distante, tem gente como a mim, que está perto de você, imite-o. Mas neste caso, nós somos os imitadores de Cristo, que vamos para os nossos lares, que precisamos ser imitados. Nós somos a referência de Jesus Cristo de Nazaré, dentro da nossa casa. Quando a gente fala de família, nós estamos falando que nós, a igreja de Jesus Cristo, somos a transformação das famílias do estado do Espírito Santo, da cidade de Vila Velha, dos bairros circunvizinhos aqui da nossa igreja, e para a glória de Deus, no nosso país inteiro. Porque a gente pensa que a gente tem que mudar o mundo. Não, nós temos que mudar alguém. Porque se eu for um excelente exemplo para alguém, eu mudei uma pessoa. Imagina nós, cada um de nós, sermos um excelente exemplo para alguém que muda mais um, que passam a ser excelentes exemplos para alguém que mudam mais um, de um em um. O nome de Jesus Cristo de Nazaré se espalha por essa nação com facilidade, e para a honra e para a glória de Deus Todo-Poderoso. Cabe a nós sermos exemplo, e saber também que tipo de exemplo nós vamos seguir. A gente não pode estar atrás de álibis, que acariciam o nosso ego, ou os nossos preconceitos, ou que seja lá o que for. A gente não pode ir atrás daquele que te dá a resposta agradável. A gente tem que ir atrás daquele que te dá a resposta certa, mesmo que seja amarga, mesmo que não seja doce, mesmo que incomode. A resposta correta é o que nós procuramos, não a resposta que agrada. Um pudim é muito mais gostoso que uma bezetacil. Alguém discorda disso? Pelo amor de Deus, né? É que todo mundo ficou me olhando assim como se eu tivesse falado um absurdo, que eu prefiro. Mas ninguém sara comendo pudim. Ninguém. Não inventaram ainda um remédio falando assim, olha, você está com doença X, você precisa de X gramas de pudim 3 vezes por dia para sarar. Não tem. Não tem. Tem remédio amargo, tem injeção dolorida, tem fila de hospital, tem tratamento, tem fisioterapia, tem injeção, tem gesso, tem tipóia. E a gente precisa procurar onde estão essas respostas, às vezes difíceis, para nos colocar no prumo, para nos colocar no caminho, para nos colocar perante a cruz, pertinho dali de Cristo.
Quem é que você está procurando? Quem é a sua referência de cristão? Quem é que está conversando com você? Não só aqui no púlpito, todos nós assistimos mensagens. O YouTube aí é uma bênção, o YouTube, Dailymotion, Vimeo, enfim, é uma bênção. O Instagram com todas as mensagens que aparecem para a gente, os impulsionamentos, tudo bem, mas quem é a pessoa que está te influenciando? Ele é um exemplo de Cristo? Ou ele é um exemplo que parece Cristo? Ou ele fala aquilo que te agrada? O pai e a mãe precisam olhar para os grandes exemplos bíblicos e se apresentar como esses exemplos para que os filhos os sigam. Mas, em muitas famílias, quem está aqui é um filho, e os pais estão em casa. Os filhos também podem ser exemplos de Jesus Cristo de Nazaré em seus lares, e podem sim passar a ser imitados por seus pais. Eles podem sim ser um ponto de pregação dentro dos seus lares, ser um missionário dentro de sua casa. Então o primeiro ponto que a gente vai falar, que a gente tem dito é: ser em casa o exemplo dos apóstolos, menos Judas. Esse não, mas os outros sim, os outros é bem legal, pode ser, não tem problema. Um outro ponto que a gente vai tratar também, meus irmãos: não vive em casa como um inimigo da cruz. Isso é fala de Paulo. Paulo diz que alguns dos irmãos vivem como inimigos da cruz. Tem gente que é crente aqui na igreja, sai daqui como crente, mas em casa desvia. Em casa desviado completamente. Vive como se Deus não existisse. Vive como se o Todo-Poderoso não habitasse onde Ele quer. E vive como se não houvesse o amanhã. Tem muito cristão de fachada. A gente vê pelos números, né? A quantidade de homicídio que tem no Espírito Santo é absurdo para a quantidade de crente que tem no Espírito Santo. Não faz sentido. É um número que é descabido. Diz que em 2030, o Brasil vai ser um país evangélico. Não sei se é vantagem. Porque isso aqui cheio, meus irmãos, de gente vazia, é nada. É um monte de gente batendo palma domingo e indo para o inferno. Não é esse o objetivo, pelo menos da Igreja Batista em Araçás. Ter as cadeiras cheias de pessoas vazias do Espírito de Deus. Muito pelo contrário. Nós aqui pregamos toda semana um Cristo vivo e um Espírito de Deus que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Nossa, que mensagem chata, mas é a mensagem que vai te salvar, meu irmão. Jesus Cristo é o Senhor, e se não fosse por Ele, todos nós estaremos condenados, porque é o que merecemos. Ninguém aqui é bonzinho a ponto de não precisar da cruz de Cristo. Mas nós que vivemos e sabemos da potência da cruz, nós que vivemos e sabemos da potência do sangue de Cristo, nós não podemos em nossos lares, a portas fechadas, quando ninguém está nos vendo, ou quando só o cônjuge ou o filho está nos vendo, nós não podemos viver como se esse Deus que sangrou na cruz não existisse. A valorização da cruz é a vida do crente. Como já dizia Dietrich Bonhoeffer, a graça não é barata. A graça teve peso, teve cravos, teve coroa de espinho, teve chicotada, teve frio, teve humilhação, teve dor, teve sangue, teve morte. A graça não é barata, e nós, os portadores da graça, não somos pessoas portadoras dessa graça somente aqui. Nós somos também portadores dessa graça em nossos lares.
onde os nossos cônjuges, cristãos ou não, verificam em nós o perfume de Cristo, a essência do Espírito, um cristão genuíno. E se for nos acusar de algo, nos acuse disso. Você parece crente, mas eu não tenho mais nada para te acusar. Não é, aqui você não parece crente, porque essa é uma acusação que nos coloca para baixo dos porcos. Você parece crente só lá fora, aqui você não é. Tem gente que é um anjo na igreja e um demônio em casa. Você quer ver onde o crente fica endemoniado? Jogando bola. Gente, o futebol não vai ter no céu. Não vai? Não vai, é crente ameaçando o outro de morte. Crente ameaça o outro de morte, vou te pegar. Como assim vou te pegar, meu irmão? Da onde isso? Da onde isso? Como que pode você desviar em 90 minutos? Meu irmão, eu gosto de falar de futebol porque eu sou Vasco da Gama. Coisa mais fácil é desviar vendo o Vasco jogar, gasta 100 milhões de reais para me fazer raiva. Não estou dizendo que você não possa passar raiva com o Vasco. Você vai passar raiva com o Vasco. Estou errado, Alaí? Não está errado. Alaí aqui é minha testemunha. Mas você não precisa, meu irmão, virar um monstro dentro de casa. Você não precisa, meu irmão, virar um monstro com seu colega. Você não precisa, meu irmão, deixar de ser cristão quando algo te irrita. É melhor deixar isso que te irrita de lado. Aí você fala, meu cônjuge me irrita, então você precisa ser crente. Porque o seu cônjuge, que Deus te deu, que você escolheu, que você disse sim, você decidiu amar. Porque o cristão no casamento não é aquele que espera o outro, que o outro o faça feliz. O cristão no casamento é que vai ao outro para que o outro seja feliz, seja lá o que ele faça. Isso é o exemplo de Cristo. Judas comeu no prato de Jesus, na noite em que traiu o mestre. No prato de Jesus. Jesus não se furtou a cear com Judas. Nós somos os que seguem o exemplo desse Senhor, o que não se furta a cear com Judas. Se Deus permitir, eu mostro outro ponto aqui. Passa para mim, Dodô, que aqui parou. Aí, obrigado. Então viva em casa, meus irmãos, como um legítimo cidadão do céu. Um legítimo cidadão do céu. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós não somos cidadãos daqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, hein? Aí. Passei aqui, tá, Dodô? Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos peregrinos nesse mundo. Nosso passaporte não é um passaporte terreno. Nós somos estrangeiros, nós somos como embaixadores do reino de Deus aqui. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós passamos por aqui. Então a gente não age segundo alguns padrões desse mundo. A nossa lei é outra. Hermann Doiver fala que todas as leis estão em Deus, mas Deus não se submete a nenhuma lei, não por insubordinação, mas porque toda lei justa e honesta, toda norma verdadeira aponta para Deus. Está abaixo dele, seja física, seja química, seja matemática, seja não matarás, seja faça ao outro o que gostariam que te faça, seja qualquer lei justa e honesta aponta para a divindade. Essa é a lei que nós seguimos.
a lei de Deus. Nós somos cidadãos dos céus, dentro de casa. Nós somos embaixadores do reino de Deus, dentro de casa. Nosso primeiro campo missionário é dentro de casa. Ah, mas minha família é toda convertida. Guie a sua família pelo caminho correto. O pastor Dodô, certa vez, trouxe uma mensagem aqui, ele falou: ensina o teu filho no caminho, e ele apresentou aqui que o termo no caminho é durante a caminhada, enquanto estamos caminhando, um ao lado do outro, num processo de discipulado. Nós somos discipuladores da nossa família. Então, esse caminho que a gente traça, esse caminho de embaixador do reino, de peregrino nesse mundo, é um caminho de aprendizado em primeiro lugar, e de ensino também. Nós estamos unidos com Cristo, por isso, nós somos cidadãos de onde Ele estiver, e representamos a cidadania dEle, em qualquer lugar que estivemos, mesmo em casa, mesmo na rua, mesmo a sós. Somos sempre cristãos, sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ano após ano. O que somos? Somos cristãos. Para onde vamos? Para Cristo. Seu passaporte, meu irmão, não é desse mundo. Seu passaporte é um passaporte eterno em Cristo. Todos têm um passaporte eterno. Não somos defensores de aniquilacionismos. Nós batistas não defendemos que depois da morte só há vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós defendemos que há vida eterna para os dois lados. Nós estamos em Cristo. Nós teremos vida eterna nele. Nós temos vida eterna com Jesus. Glórias a Deus por isso. Apresente essa vida eterna aqui, enquanto ainda somos matéria. Eu finalizo com o mesmo apelo de Paulo: permaneçam firmes no Senhor. Permaneça firme no Senhor em casa. Permaneça firme no Senhor aqui na igreja. Permaneça firme no Senhor na rua. Mas principalmente, permaneça firme no Senhor como família. Ele nos prometeu salvação, e é nisso que temos esperança. Nós temos esperança em Jesus e na salvação. Não vive em casa como se Ele não fosse voltar. Não vive em casa como se Ele não existisse. Não vive em casa como se as promessas fossem simplesmente contos de fada. Não vive em casa como se Cristo não tivesse ressuscitado. Permaneça firme no Senhor e seja representante dEle no seu lar. Seja representante de Jesus no seu lar. Não espere que o outro seja. Seja você o representante. Dê você o primeiro passo. Vá você em direção à cruz, no seu lar. O seu exemplo é poderoso e ele é abençoador. Então permita-se ser imitado pela sua família e tenha a convicção de que eles estão apontando para Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Deus bendito e maravilhoso, foi aqui exposta a Tua palavra. Que o Senhor cuide, Pai, de cada ponto desse, e que o Senhor me corrija, Pai, em tudo que eu tiver falhado. Pai, que nós possamos ser Seus imitadores legítimos, Pai, para que também possamos ser imitados com legitimidade, para que as pessoas que caminhem conosco, Ai,
possa ter certeza que caminham contigo. Muito obrigado pela salvação, Pai. Que a graça poderosa de Jesus, o amor de Deus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, até que Cristo venha. Amém.